de colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, desgraça o recebe, nem se merece. Eu quero conhecer, se ganha, desgraça o recebe. Eu quero conhecer, se merece. Desgraça o recebe. Quero conhecer, se merece. Desgraça o recebe. Quero conhecer, se merece. Desgraça o recebe.
Eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o ar. Rei Salomão, o rei sábio. Tá? Vamos abrir na página da nossa lição, por favor. Vamos começar agora uma série de estudos na Escola Bíblica Dominical sobre o rei Salomão. Ok? Sobre o rei Salomão. Página 49. Ok? Vamos ler o texto. Tem um texto bíblico, tem vários textos bíblicos que são texto base. Quando você vê na revista, lá no cima tem uns quadradinhos, tem lá texto básico. Então tem vários textos bíblicos lá, Deuteronômio, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Vamos ler somente Deuteronômio, eu coloquei aqui na tela, não precisa abrir a Bíblia não, tá aqui ó, tá? Ok? Diz assim, pode acompanhar aqui, que aí todo mundo acompanha na mesma versão. Tá passando em casa, também aparece, né Marcelo? O texto, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e conquistares, e habitando nela disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por esse caminho. 17. Isso é Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 em diante, tá? É um texto que fala das qualificações do rei de Israel. Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Quando se assentar sobre o trono no seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Para que seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos,
e não se afaste do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e do reinado dos seus filhos em Israel. Interessante, né? Viram aí? As qualificações do rei. Né? O rei que iria governar o povo tinha que ter essas qualificações. E nós vemos que em toda a história de Israel, e nós estamos estudando agora um pouco mais a fundo, vários reis erraram num ponto ou outro, esquecendo-se do que a lei do Senhor diz. Isso foi escrito antes de Israel ter um rei. Até esse momento, o líder do povo de Israel era quem? Moisés. Correto? Moisés era o líder do povo de Israel. Ele que comandou o povo, tirou o povo do Egito, né, levou o povo à direção à terra prometida. Então, Deus prescreveu na sua lei as qualificações de um rei, antes do primeiro rei, que foi Saul. Então, se você ver aí, muitos reis erraram em algum desse ponto. Né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Né? Olha só o que ele fala, né? Em primeiro lugar, o rei teria que ser alguém escolhido por quem? Por Deus. Não podia ser qualquer um. Lembra que nós estudamos sobre os filhos de Davi? Que alguns titularam o rei. Quiseram ser rei pela sua própria vontade. Então, é importante isso. Deus é que escolhe, que escolheu o rei sobre Israel. E uma coisa importante que nós não podemos esquecer, esse princípio, meus irmãos, porque a lei do Senhor foi cumprida. Tá? Cristo cumpriu a lei do Senhor. Então, muitos aspectos da lei mosaica não é mais necessário hoje. Um deles, por exemplo, a guarda do sábado. Por quê? Porque o sábado apontava para Cristo. A Páscoa apontava para Cristo. Estão entendendo? Só que o princípio da lei continua. Um deles isso tem a ver com os nossos dias, que a Bíblia diz que toda autoridade é colocada, permitida por Deus. Seja quem for que ganhou a eleição, que foi eleito, Deus permitiu. Porque não cai uma folha sem que Deus permita. Amém? Se houve fraude, se houve não sei o quê, é uma outra história. Se houve fraude, se houve não sei o que, nós estamos ouvindo de tudo agora, né? Se houve de tudo agora. Coloque na mão do Senhor. Porque se não for plano de Deus, com certeza não vai assumir. O Brasil conhece essa história muito bem, não conhece? Lembro aqui, tem muitos novos aqui que não viveram isso. Eu vivi, eu era adolescente na época, mas Tancredo Neves desafiou a Deus, que nem Deus poderia impedi-lo de assumir a presidência da República. Não assumiu, nem assumiu. Então Deus é soberano. Ponto, acabou. Deus é soberano. Pastor, mas como é que pode Deus permitir alguém cruel, injusto, governar? Na história da humanidade, sempre aconteceu, tivemos isso. Por exemplo, Nabucodonosor, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, perseguiu a nação de Israel, foi lá em Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, profanou o templo, pegou o povo, levou o povo como escravo para a Babilônia, né? Pegou o rei de Israel, furou seus olhos, fez coisa terrível. Deus permitiu? Deus permitiu. Mas Deus tinha um propósito. Para que o povo voltasse mais forte ainda. Entenderam? Porque o povo estava andando na rebeldia, andando na idolatria e tudo mais. Deus permitiu que restaurasse o templo. O próprio rei lá da Babilônia, outro rei depois permitiu. O povo reconstruiu o templo, reconstruiu os muros, voltou mais forte. Houve um avivamento na nação de Israel.
Por quê? Porque o povo tinha esquecido a lei. Aí vocês vão lembrar um pouco, nós já estudamos aqui já, e vamos estudar mais para frente. Esdras e Neemias foram aqueles que restauraram o povo, fizeram o povo voltar à lei do Senhor. Esdras, por exemplo, quando restaurou o templo, encontraram os livros da lei lá. O povo nem sabia mais o que era aquilo. Leram o povo chorava de ouvir a lei do Senhor. Por que aconteceu isso? Porque foi anos antes, séculos antes de vir o Salvador Jesus Cristo. Aí a nação se uniu, reconstruiu o templo, passou-se aí mais ou menos 300 anos sem profeta, depois nasce Jesus. Entenderam? Então, depois a gente vai entendendo a história dá suas voltas, nós conseguimos entender, mas temos que entender que Deus é soberano, tá? Deus é soberano, tá? Não pode ser estrangeiro, né? Isso para a nação de Israel não podia ser estrangeiro, homem que não seja dos teus irmãos, tinha que ser alguém israelita, né? Alguém das 12 tribos, tal. Não poderá o quê? Acumular cavalo para si, talvez aí ser corrupto, né? Não fará voltar o povo ao Egito. Nunca mais voltarei à terra do Egito. Mas o Egito na Bíblia simboliza o quê? O que o Egito simboliza? Escravidão do pecado. Idolatria. Né? O Egito foi uma nação forte, mas uma nação extremamente idólatra. Entenderam? Idólatra. Eles adoravam de tudo lá. Eles tinham os seus mitos, que eram divindades, cabeça de animal, corpo de homem, ou corpo de homem, cabeça de animal. Eles adoravam o gato. O gato, para os irmãos terem uma ideia, era sagrado no Egito. O gato era sagrado. Você vê muitos desenhos do Egito, parecer gato, figura do gato. Adoravam o sol, adoravam tudo quanto é coisa que você imaginar. Inclusive o faraó. O rei do Egito era um deus para eles. Então, ou seja, não faça o povo... O que aconteceu com a nação de Israel? Com os reis de Israel? Muitos deles permitiram e até incentivaram o povo à idolatria. Entenderam? Olha só o ponto que chegou. O próprio Salomão, que nós estamos estudando hoje, ele teve mais de 1000 mulheres e fez um altar para cada uma das suas mulheres, que as mulheres, boa parte delas não eram do povo de Israel, adoravam outros deuses. O que aconteceu? O povo passou a adorar aqueles deuses. Ele permitiu que a idolatria entrasse no reino. Então é muito sério isso, tá? O que mais? Não tomará para si muitas o quê? Para que seu coração não desvie, não se tornar para si muita prata e muito ouro. Salomão fez isto. Pecou grandemente, teve 1000 mulheres, né? E assim vai. O próprio Davi, né? Pegou uma mulher que era um dos seus comandantes. Um homem fiel a ele, que nem israelita era. Olha só. Homem nem israelita ele era, mas era ao lado do povo de Israel, fiel comandante. Ele acabou errando, tá? Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará o que para si? Uma cópia desta lei. Deus autoriza que, porque a Bíblia, né, Moisés escreveu, e na época de Moisés, tudo indica que eles não usavam ainda o couro do animal. O couro é mais resistente. O couro, eles pegavam o couro do animal, curtiam aquele couro bem fininho, tá? Provavelmente couro de cabra, né? Ou de um cabrito, um animal novo, ou de ovelha. Eles curtiam aquele couro, né? E escreviam, usavam como papel. Não havia celulose, não havia a tecnologia que nós temos hoje. Então eles tinham aquela prática. Então eles copiavam, a lei do Senhor era copiada manualmente. Os sacerdotes, os levitas, né, eram sacerdotes responsáveis para copiar a Bíblia fielmente o que foi escrito. Então o que Moisés escreveu, né, que é essa lei, ficou com os sacerdotes. Claro que com o passar do tempo, como era papiro, né, possivelmente foi papiro, porque Moisés conhecia muito bem da técnica do papiro. O papiro
todos os dias da sua, para que aprenda a temer ao e a guardar todas as palavras desta estatuto. Olha só que sério que era. O rei tinha que ser alguém justo, não podia ser corrupto, tinha que ser alguém reto, temente a Deus, né? Que não fazia o povo voltar, não permitia que o povo andasse por um caminho errado, fosse um exemplo de retidão e que fosse obediente à lei do Senhor. Que tivesse a lei consigo. Tenha a lei contigo, leia todo dia, estude e aprenda através da palavra a temer ao Senhor. Para que o teu coração não se enche de vaidade em relação aos teus irmãos. E não se afaste do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda. A fim de que prolongue os dias do teu reinado, do reinado dos filhos de Israel. Olha só. Então Deus colocou na sua palavra. Muitos reis não leram. Não praticaram. Então quando o cristão, o líder, o rei, seja quem for, servo de Deus, se afasta da palavra de Deus, ele começa a caminhar por um caminho o quê? Tortuoso. Então, da lei do Senhor, meus irmãos, não se afasta nem para a direita e nem para a esquerda. Esse foi o conselho dado a Josué. Dele não se afasta Josué nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para frente, para Cristo. Muito bem. Então, vamos ver agora na nossa lição, na página 49. Abra lá. Vamos ler a introdução. Vou pedir que, deixa eu ver quem. Vou pedir que a Edna, lê para nós, Edna, por favor. Página 49, está lá Salomão, tal. Tornou-se. Lê para nós, por favor. Salomão se tornou o maior do Testamento. Sabedoria que lhe foi dada por Deus em resposta à oração. As riquezas e a glória dele foram também concedidas por Deus. Vinha gente de todas as partes para ouvir a sua sabedoria e trazer presentes valiosos. Houve tentativas de impedir que Salomão reinasse em Israel. Absalão e depois Adonias tiraram para o rei. Mas Davi já havia jurado a Betseba que Salomão, filho dela, seria rei em Israel. O profeta Natã era um instrumento de Deus para ungir Salomão e proclamá-lo rei. O povo ficou muito alegre com isso. Até aí. Então vocês lembram que Salomão, Adonias e Absalão, irmãos de Salomão, nós já estudamos na aula anterior, né, que tentaram tomar o reino à força. Então eles quiseram se proclamar rei. Acharam-se no direito, por ser filho de Davi, de dominar, mas Deus não permitiu. Muito bem. Salomão, filho de Betseba, aquela senhora que Davi, né, cometeu o adultério, que depois acabou tornando sua esposa, né? E o seu filho, fruto desse adultério, morreu, mas depois nasceu Salomão, e Salomão o entregou ao profeta Natã, para que o profeta Natã o educasse, né, cuidasse dele, preparasse dele um grande homem de Deus, e assim foi. Tá? Assim aconteceu. E Salomão era quem? Muito sábio, né? Muito sábio. A sabedoria dele realmente foi algo assim incomparável. Tanto é, meus irmãos, que nós vamos estudar na próxima lição sobre o templo. Salomão, o templo. E segundo os estudiosos da Bíblia, o templo que Salomão projetou foi algo que para a época, algo fantástico. Não havia aquelas técnicas que ele ali empregou naquela construção. Fruto da sabedoria de Salomão. Porque Deus concedeu sabedoria a Salomão. Ok? Deus concedeu sabedoria a Salomão. Muito bem. Então Salomão foi alguém fundamental na sua sabedoria. Vocês lembram quando Salomão teve aquela intriga, aquelas duas mulheres que estavam reclamando que o filho pertencia a elas? Lembram? Aquela disputa? Chegou, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, esse filho é meu. E agora? Né? Não havia exame de DNA naquela época. Não havia. Como resolver essa questão? Aí Salomão, com a sua sabedoria, falou assim, faz o seguinte, me dá a espada aqui, vamos partir a criança no meio. Claro que ele ia fazer isso, né? Vamos partir no meio. Já que as duas dizem que é mãe, a gente não sabe quem é, cada um fica uma parte.
Aí a mãe verdadeira falou assim, não, deixa com a outra. Estão entendendo? Foi uma atitude sábia da parte dele. Sobre resolver um conflito. Como é que nós resolveríamos? Diz para mim. Difícil, né? Imagina você no lugar de Salomão. Alguém chega, pastor, olha, esse filho é meu. Não, esse filho é meu, esse filho é meu. Não tem como resolver aí. Como nós vamos resolver essa questão? Entenderam? Então ele realmente era de grande sabedoria. Tanto é que ele escreveu vários textos, né, com vários textos da Bíblia falando sobre, vamos ver depois no ponto 2 dos escritos de Salomão. Muito bem. A rainha de Sabá foi visitar Salomão, né? 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Vamos ver esse texto? 1 Reis, capítulo 10. Abra lá. Abra sua Bíblia. Vamos ler até o versículo 7, tá? Ou melhor dizendo, até o versículo 9. Diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo, demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas com sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Versículo 9. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que te agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. É interessante. A rainha de Sabá, ela foi uma rainha da Etiópia, né? Esse país que existe até hoje. A Etiópia é um país lá na África, né? Muito importante, que na história da humanidade teve uma importância muito grande. Foi um país muito rico, um país muito importante, tanto é que Sabá vem até Salomão para conhecer de perto a sabedoria dele, porque ela ouvia falar, mas eu quero ir lá conhecer. Então ela veio, trouxe ouro, camelos e tudo mais. Mas a gente vê que depois, durante a história, que a Etiópia teve um bom período de prosperidade, de riqueza. Tanto é que séculos bem depois, lá no Novo Testamento, nós vemos o relato do eunuco lá da Etiópia que veio para Jerusalém, o quê? Adorar o Senhor. Lembram disso? Quem foi que evangelizou aquele eunuco? Quem foi? Felipe. Muito bem. Né? Felipe foi aquele que o Espírito Santo permitiu que falasse de Jesus para aquele etíope. Então, ou seja, olha como é que a história, né, ela está interligada.
Hoje a Etiópia é um país muito pobre. A Etiópia é um dos países mais pobres do mundo, né? Onde crianças morrem de fome. Eu vi essa semana uma reportagem sobre saúde na Etiópia. O ministro da ONU, da OMS, Organização Mundial da Saúde, ele é etíope, aquele senhor. Você sempre vê na televisão, quando fala de Covid, aparece ele. Já viram? Hã? Eu não sei bem o nome, eu não gravei o nome dele assim. Eu gravei a fisionomia dele, né? Ele é bem moreno e tal. Ele é da Etiópia. E até ele alertou do perigo, porque tem muitas crianças morrendo na Etiópia. Tem crescido o número de doenças, cólera. A Etiópia já passou, né, por um período muito difícil, tem passado. Né? Mas na época de Salomão e também na época do Novo Testamento, tudo indica que foi um reinado forte. Porque a rainha de Sabá sobe para falar com Salomão e ela reconhece o Deus de Salomão. Versículo 9 ela fala: bendito seja o Senhor teu Deus. Só que os etíopes, eles passaram a crer no Deus de Israel. Tanto é que há judeus até hoje na Etiópia. E a igreja cristã, um dos primeiros países a se tornar cristãos foi a Etiópia. Fruto do eunuco que se converteu com Filipe. Porque aquele eunuco que foi para Jerusalém, ele já cria no Deus de Israel. Entenderam? Ele foi para a festa. Era prática. Os judeus ao redor do mundo subiam para Jerusalém para adorar. Era o local, era o centro da fé judaica. Então ele já cria em Deus, um Deus de Israel. E quando ele se converte a Cristo através de Filipe e volta para a Etiópia, tudo indica que ele espalhou a fé cristã lá, e depois os missionários que foram para a Etiópia colheram, e a Etiópia se tornou um grande país, há muitos, muitos anos, um dos primeiros países cristãos do mundo. Uma das primeiras traduções da Bíblia foi para a língua etíope. Eles falam uma língua muito parecida com o hebraico, para vocês terem uma ideia. Tanto é que havia muitos judeus na Etiópia, com as guerras que teve com a Etiópia recentemente, há pouco tempo atrás. Para quem não sabe, a Itália ficou dominando a Etiópia até a Segunda Guerra Mundial. A nação de Israel fretou um avião, ou vários aviões, e levou esses judeus etíopes para Israel. Eles moram em Israel hoje. Por quê? Porque eles estavam sendo duramente perseguidos lá, na Etiópia. Foi chamada Operação Moisés. Você entra lá no Google, coloca lá, ou no YouTube, Operação Moisés. Você vai ver esse fato aí, que eu não estou falando nada que não tenha embasamento. Eu procuro sempre trazer para os irmãos algo que tem embasamento histórico e com comprovação. Tá? Então você vê como a Etiópia foi importante e a sabedoria de Salomão como impactou gerações. Entenderam? Olha só que interessante. Quando Deus abençoa o seu servo, né, e nós somos seus servos, se nós crescermos em sabedoria, podemos impactar gerações, meus irmãos. Talvez nós temos ciência. Mas você, com certeza, é alguém que Deus quer usar para influenciar muitas pessoas. Tenha certeza disso. Amém? Creia nisso. A sua oração, o seu testemunho, né? Você trazer realmente palavras de esperança. O nosso povo precisa de esperança. Não é de confronto, de esperança. Traga mensagem de esperança, de que Cristo é a solução, né? Que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele não vai abandonar ninguém, que Ele não está com seus olhos fechados. Né? Vamos crer nesse sentido, ok? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Muito bem. Então, a rainha de Sabá sobe para falar com Salomão para prová-lo em perguntas difíceis. Mas ela ficou surpresa com a sabedoria dele, com aquilo que ele havia construído, com a casa do Senhor e tudo mais. Tá bom? Muito bem. Vamos para o ponto 2. Antes disso, né? Eu coloquei aqui esse quadrinho. Né? Como se aplica a nós? O Senhor nos convida a fazer pedidos. Vejamos o conselho do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos-lo concederá em meu nome.
Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Por que o autor da revista, na nossa edição, colocou isto? Porque qual foi o pedido de Salomão? Né? Sabedoria. Está lá na página 50, tem um versículo lá, 2 Crônicas 1, versículo 10. O que Salomão falou? Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Olha só, meu irmão. Oração importante, né? Salomão não julgou, olha, eu tenho sabedoria suficiente, não preciso de Deus, olha, eu não necessito de mais nada, eu sei tudo, não. Ele se humilhou perante Deus. Senhor, eu não quero riqueza, não nada disso, mas eu quero sabedoria. Sabedoria. Né? Sabedoria. O próprio Jesus reconheceu, né, a sabedoria de Salomão. Né? Reconheceu realmente que ele foi alguém incomparável. Né? Amém? Muito bem. Vamos lá. Então vamos para os escritos de Salomão. Salomão foi um dos escritores da palavra de Deus. Além dos grandes nomes, como Moisés, como o livro de Jó, como Isaías, Jeremias, ok? Samuel, os grandes escritores do Novo Testamento, né, os Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Judas e todos os outros mais, Salomão entrou nesta galeria. Olha só os livros que ele escreveu. Quais são? Né? Provérbios. Há alguma dúvida que Provérbios contém sabedoria, meus irmãos? Vocês já leram o livro de Provérbios? Não lembra que nós tiramos aí 31 dias para ler o livro de Provérbios? Cada dia era um capítulo, né? Você pega um mês de 31 dias, você vai ler um capítulo por dia, você leu todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro fantástico. Fantástico. Porque ele nos dá lições preciosas. É um livro que fala para as crianças, não fala? Para os filhos, não fala? Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Não fala? Fala para os pais, não fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. Fala aos jovens, fala aos idosos, fala para todo mundo. E é um livro escrito há tantos anos atrás, atual para os nossos tempos. Não é verdade? E cada vez mais que eu leio Provérbios, mais nós conhecemos, mais nós entendemos a profundidade que Deus quis passar nesses relatos. Fruto, né, da sabedoria de Deus, que Deus concedeu a Salomão. Ele escreveu também o livro de Cânticos, né, ou Cantares, né, que simboliza também Cristo e a igreja. Ele escreveu alguns salmos também, o Salmo 127, por exemplo, um salmo muito conhecido, tanto é que ele que foi um grande edificador, que edificou um templo ao Senhor. Salmo 127, o que diz? Vocês lembram desse salmo? Vamos recordar aí? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão, né, que penosamente conseguiram, né? A herança do Senhor são os filhos. É um salmo fantástico para a família. Fantástico. Mas ele escreve com tanta profundidade, porque ele conhecia, ele sabe, olha, o trabalho que deu para erguer aquele templo. Davi queria construir, Deus não permitiu, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue. Deus permitiu que Salomão construísse o templo. Local de adoração a Deus. Onde Deus seria adorado, onde seria sacrificado animais, onde ali o povo estaria se unindo. Então ele escreve esse salmo com muita profundidade, né? E Eclesiastes também. Um texto maravilhoso, né? Eclesiastes 12, vamos ver o que diz lá?
livro depois de Provérbios. Versículo 1 e 2. O que diz? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida. Então, interessante, né? Um livro de Eclesiastes, ele fala do tempo, né? Ele fala do fim da vida do homem. Então, ou seja, os escritos de Salomão, de maneira indiscutível, né, são fontes de grande sabedoria, né, de grande sabedoria. Muito bem, vamos então ver essa parte aqui, o ponto 2 da lição. Quem pode ler para mim, por favor? Na página 51. A primeira parte, Provérbios. Quem pode ler, por favor? Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Diferente de muitos provérbios populares de poucos versos, os provérbios de Salomão tinham finalidade bem definida. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino de bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento de bom siso. Procurou registrar esses ensinos de tal modo que fossem bem acessíveis e agradáveis. Muito bem. Interessante, né? Provérbios, lá no 1 Reis 4:32, 1 Reis está na revista aqui, diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos o quê? 1.005. Então, ou seja, Salomão escreveu muito mais do que está na Bíblia. É claro que o que está na Bíblia é aquilo que foi inspirado por Deus. Ele escreveu outros textos de importância, claro, de sabedoria que ele tinha com Deus, da sua experiência, da sua vivência e tudo mais, que não entraram na Bíblia. Por quê? Porque Deus não eram inspirados por Deus. Eram, com certeza, fonte importante, talvez os judeus leram, conheceram, né, divulgaram, mas ficou registrado na Bíblia somente aqueles que realmente Deus quis que estivesse, os principais. Então você vê que ele foi um grande escritor, indiscutivelmente, tá? O livro de Cânticos também, ele escreveu 1.005 cânticos. E só temos um livro que é o Cântico dos Cânticos, né? O cântico, os hebreus chamam de cântico por excelência, tá? Muito bem. Salmos, 2 salmos, como eu falei, Salmo 127, Salmo 72, tá? São 2 salmos que são apontados que Salomão escreveu, e o livro de Eclesiastes, né, que é o livro, palavra do pregador, aquele que estava realmente trazendo a palavra de Deus. Muito bem, vamos para o ponto 3, e último da nossa lição, estamos encerrando já a nossa lição, tá? A relação Salomão-Cristo. Qual a relação que há em Salomão e Cristo? Lembra que eu falei para os irmãos, desde o início, quando nós estudamos sobre monarquia de Israel, não esqueçam que tudo isso apontava para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quando Deus fala para Davi que o seu reino não teria fim, isso se cumpriu em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Rei eterno. Amém? Nenhum outro rei se levantará para derrubá-lo. Ele há de voltar. Ele há de pôr fim ao mal, né? Os poderosos hão de reconhecê-lo, que Ele é Senhor. Hão de reconhecê-lo. Porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? O seu reino, Ele falou para Pilatos ali quando estava sendo condenado, meu reino não é desse mundo. Meu reino é eterno.
Pilatos viu que não tinha nada que o acusasse. E Pilatos o reconheceu como rei. Colocou lá uma placa em cima da cruz. O rei dos judeus. Pilatos entendeu mais do que os judeus que ele é o rei sobre todas as coisas. Né? Então, Salomão aponta para Cristo. Vamos ver o ponto 3, página 52. Eu vou ler, está aqui, ó. O que eu vou ler está aqui na tela, aqui, se vocês quiserem ver, tá? Está aqui. O esplendor da corte de Salomão era lendário. Por isso Jesus usou para ilustrar o seu ensino sobre as preocupações da vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Palavra de Jesus. Então, o esplendor de Salomão não era à toa. Não era à toa que ele tinha ali toda aquela riqueza, toda aquela grandeza, construiu aquele templo, tinha lá os seus palácios e tudo mais. Cristo usou isto e Cristo falou que nem Salomão, com toda a sua sabedoria, se vestiu como os lírios do campo. Quando ele fala nesse texto do cuidado de Deus para conosco. Não é isso? Lembra dessa passagem? Olha os passarinhos que não plantam e nem colhem, né? Mas Deus dá alimento. Eles não encontram alimento? Os passarinhos estão voando aí. Vai uma árvore aqui, uma frutinha ali, uma sementinha aqui, né? Deus dá alimento suficiente para os pássaros. Deus cuida deles. E os lírios, né? Você vê aquele campo cheio de lírio, cheio de flores, coisa linda, maravilhosa. Nem Salomão se vestiu como um deles. Eu vi uma vez um ditado que dizia o seguinte, que o homem pode acabar com as flores, mas jamais irá deter a primavera. Porque se houver uma planta que produz flor, na primavera ela vai florescer. Vai ou não vai? Vai. É impossível os homens acabar com as flores. Sempre vai aparecer no campo, nas árvores. Sempre vai ter flor, né? Que embelezam o nosso mundo. Coisa maravilhosa que Deus assim nos deu. Então, Salomão, meus amados irmãos, apontam para Cristo. Né? Jesus também citou a rainha de Sabá para convencer os seus opositores. Página 52. Fariseus e mestres da lei, do erro deles. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha só, Jesus chega para os fariseus, para os judeus, que conheciam muito bem sobre Salomão, que o reconheciam como um dos maiores reis de Israel. Ele chega e fala, olha, vocês serão julgados pelos erros de vocês, porque vocês não se humilharam. E a rainha de Sabá, com toda a sua riqueza, veio conhecer a sabedoria de Salomão, e ele falou, olha, eu sou maior do que Salomão. E com certeza ele é. Maior do que Moisés, maior do que qualquer outro. Então, que nós possamos entender, né, que tudo o que Salomão fez apontava para Cristo. Amém? A nossa conclusão, página 53, para encerrar nossa aula, tá? Salomão foi sucessor prometido a Davi. Tornou-se notável pela grande sabedoria que exibiu, pela maneira de executar justiça, pela riqueza e grandes construções realizadas. E de modo muito especial, prefigurou a Cristo, Rei por excelência, Príncipe da paz, sabedoria de Deus. Entenderam? Como Salomão apontava para Cristo? Né? Rei por excelência, Príncipe da paz, sabedoria de Deus. Amém? Deus se nos abençoe. Amém? Que nós possamos estar firme e forte aí, servindo ao Senhor. A próxima lição, lição 11, que vamos falar um pouco de Salomão e o templo. Tá? Salomão e o templo. A importância do templo de Israel, tudo que ele fez. Tá joia? Não será domingo que vem, porque nós temos aí a corrida, né? Vai ser domingo que vem dia 13, correto? Então teremos a corrida. Então vai ficar impossível nós estarmos aqui de manhã
tem aqui flanelinhas para tudo quanto é lado, a gente não vai conseguir nem parar o carro aqui, nem circular por aqui, exatamente por causa dos preparativos da Fórmula 1. Então, domingo que vem, meus irmãos, nós teremos nosso culto online, depois eu vou falar um pouco mais dos avisos, tá? Teremos nosso culto online. Eu espero que mais irmãos participem, tá? Quarta-feira agora a irmã Alexandra participou comigo, então eu vou mandar o link, então espero que você possa participar, um cantando, outro lendo o texto, outro dando testemunho, vamos fazer um culto especial, tá bom? Amém? No próximo domingo, tá joia? Que Deus assim nos abençoe. Alguma dúvida? Não há? Muito bem, então que Deus assim nos abençoe. Continue então, leia a lição, tá, do templo, que é muito importante para o nosso conhecimento. Passo a palavra então à nossa irmã Ana Cristina. Graça e paz, irmãos, bom estarmos na casa do nosso Deus, né? Aprendendo um pouco mais da palavra dele, né? Eu queria convidar você que está em casa, vocês aqui, para a gente abrir as nossas Bíblias, lá em Salmos 55, versículo 22. Salmos 55, versículo 22. O nosso Deus, ele tem algo especial aos nossos corações sempre, né? Principalmente quando a gente abre a palavra, quando a gente lê, quando a gente pede ao Senhor a sabedoria que Salomão pediu, né? Para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar à nossa vida, né? E nesse versículo, ele falou muito assim ao meu coração, disse assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos ler todos juntos? Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha só que lindo, né? Confiar e entregar seus pensamentos ao Senhor. Os seus planos, né? Aquilo que você vai fazer durante o dia, né? Aquilo que você vai estar fazendo no serviço, entregar, confiar, que Deus tem o melhor, Ele está cuidando, Ele está na direção, Ele que vai permitir. Às vezes a gente quer do nosso jeito, mas Deus vai lá e coloca a gente no nosso lugar. Ele fala, quem manda aqui sou eu, né? Ele vai falar assim, ó, vai ser assim, André, hoje vai ser... Aí o André, puxa, Senhor, muito melhor do que aquilo que eu pensei, né? A gente tem um monte de ideia e Deus vem e coloca, né? Com amor, com carinho, nos exortando, né? Às vezes, falei, né? A gente pensa em fazer das nossas vidas aquilo que a gente acha que é melhor, mas nos esquecemos de pedir a sabedoria, que é o principal, né? Senhor, me ajuda, me dá essa sabedoria, né? Eu estou vivenciando coisas no colégio que, por exemplo, eu preciso ensaiar a turma. Como é que eu tenho colocado isso diante de Deus? É do meu jeito, como professora, como eu quero que eles façam? Ou será que eu tenho que prepará-los para que eles entendam primeiro que aquilo ali é algo que vai acontecer? É uma peça teatral que vai acontecer, que os pais vão assistir, eles precisam entender isso. Você está num ambiente que não tem nada a ver onde eles vão estar. Então eu precisava pedir a sabedoria do Senhor. Senhor, será que estou conduzindo direito? Porque é tudo tão automático, eles precisam aprender, eles precisam fazer. As coisas têm que acontecer, né? E de que forma eu tenho colocado isso para crianças de 4 anos? Como é que Deus tem usado a minha vida para que elas entendam o que vão fazer, né? E fala do tema Arca de Noé, é de Deus. É de Deus esse projeto. E quer dizer, eu preciso que o Senhor me ajude a impactar pessoas lá. Para que as pessoas entendam que tudo foi um plano de quem? Meu? De Deus. E aí vem todo, né, todo um Senhor, me dê humildade, para quando eu pisar naquele palco lá, o Senhor esteja lá. Inclusive, numa das falas, é Deus quem vai falar. Eu fiz questão de conversar com a direção. Falei, olha, eu acho que essa hora aqui foi a hora que Deus falou com Noé. Então, eu acho que nada melhor a gente colocar uma voz de Deus para que Deus fale, né, naquele momento. Então, quer dizer, eu tenho visto a mão de Deus sobre esse projeto.
né? Porque às vezes a gente quer do nosso jeito, mas a gente esquece que é como Deus quer conduzir. Como Deus quer conduzir. Como Deus quer fazer, né? Assim é as nossas vidas, né? Então, olha lá, confia os teus cuidados ao Senhor. Todos os dias, cada dia, um dia após o outro. Ele vai sustentar a sua vida. É Ele que vai segurar você na mão dele. É a sua família que está ali no colo do nosso Deus. Pensa nisso, né? Não tem faltado nada no seu lar. Porque quem é o seu pastor? O Senhor. O Senhor é o seu pastor. E nada tem te faltado. Olha que bênção. Nós estamos aqui para louvar o Senhor por isso. Porque nada tem faltado no nosso lar. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós. Isso é importante, né? Louvado seja o nome dele por isso. Que você consiga confiar os seus cuidados, o seu dia a dia, nas mãos do Senhor, né? Vou convidar aqui a Rosa, que a Rosa fez aniversário, né, Rosa? Ficou mais nova aí, Rosa? Né, gente? Nós podemos mandar mensagem. É tão bom o WhatsApp nessa hora, né? Eu fui muito abençoada também, né? No dia do aniversário. Que Deus abençoe sua vida, viu, Rosa? Parabéns. Viu? Deus sustente sua família, sua vida, te cubra de bênçãos. Que você se sinta importante sempre aqui conosco. Você é uma pessoa muito especial. Faz muita falta quando você não está aqui, né, pastor? Faz muita falta, né? Vamos orar por ela. Chega mais perto aqui. Mais alguém fez aniversário essa semana? Ah, o cartãozinho. Ah, o meu. O meu depois eu pego lá. Isso, tá bom. Obrigado. Vamos orar, né? A Ana fez aniversário. Foi. Foi na semana passada, foi a Rosa, você foi na semana? Dia 25, retrasado. 25, né? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Olha, ó Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento. Obrigado, Pai, por essas irmãs valorosas aqui à frente, nossa irmã Rosa, a nossa irmã Ana Cristina, por todo aquele, meu Pai, que compõe o teu rebanho aqui, ó Deus. Que eu possa abençoá-los, ó Pai, da graça, força, sabedoria dos altos céus. Que elas continuem sendo uma bênção, Pai, servindo a Ti de todo o coração. Dê saúde, dê direção, abençoa os seus filhos, ó Pai, todos os seus familiares, cuida, Pai, de cada um. Nós agradecemos, Pai, por tudo. Pela existência deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu vou chamar os adolescentes, que eles já estão aqui. Pode ser os adolescentes, os meninos. Os meninos chegaram primeiro, galera. Os 3 mosqueteiros aí para falar um versículo. Nós vamos ler Efésios 5, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amais em impudência a toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por compartilhar com a gente, né? Ser imitador de Cristo é difícil, né? Não é verdade? Mas Deus deu a cruz pra gente, sim. É pesada, né? Tem hora que mais o Senhor nos deu para que a gente possa ser um pouquinho parecido com Jesus, né? Vou convidar a turma da Cris. Opa, calma. Falta o Paulo. Vamos esperar o Paulo, então. Então, vamos então para os adultos. Vamos ler, então, aquele versículo, né, pastor Chave? Vamos ficar de pé? A turminha do pastor Marcos. Sim, sapatota, pastor. Ah, sim. Porque aí sai na TV. Pegar meu óculos aqui. Vamos lá?
Está no versículo-chave, tá? Na revista, primeira página, página 49. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Amém. Deus abençoe. Aí, agora sim, agora vem a turminha da tia Cris. Podemos sentar, né? A gente ouvir eles. Olá, bom dia. Eu queria falar sobre um pouco do que nós aprendemos. Nós aprendemos que o pecado nos separou de Deus, só que Jesus morreu na cruz e nos libertou do pecado. E agora há esperança. Esta palavra é o fiel e digna de toda a nação. De Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, de quais sou o principal. 1 Timóteo 15. Podem repetir para nós? Podem repetir a leitura? Mais devagar, isso, para a gente poder entender, né? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Obrigado, os meninos da tia Cris. E agora a sala da tia Alessandra. Olha quanta sala bonita, né? Quantas crianças lindas. Pode vir, Ana Júlia. Eles vão falar, irmãos, sobre a aula que a gente aprendeu hoje, sobre o poder que Deus nos deu. E eles vão contar a história que nós aprendemos hoje, que está no livro de Atos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja. Para os maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Pedro estava guardando na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando ele bateu a porta na frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era, recompensando
A voz de Pedro ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: "E você ficou louca?" Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viraram-no e ficaram admirados. Esse poder que eles receberam foi o poder da oração, que foi incessante através da vida para Pedro, né? Que foi o que deu a libertação dele da prisão. É isso que eles aprenderam hoje. Amém. Deus abençoe. Como é bom, irmãos, que a gente tem esse espaço para aprender, né? Que todos nós, não só as crianças, mas os adultos também, né? De a gente aprender, de a gente tirar nossas dúvidas. Esse é o espaço, né, que a gente tem, da Escola Bíblica Dominical. Vamos louvar ao nosso Deus? Vou chamar o grupo de louvor, né, para vir aqui à frente. E aproveitando que nós hoje tivemos 31 pessoas. Hoje, glória a Deus por isso, né? E que as crianças continuem vindo firmes, né? Que os adultos pais possam estar trazendo para que elas possam aprender, né? Cada dia mais. Deus abençoe as professoras, né? Os professores que se dedicam tanto, né? A estar dando o seu melhor para Deus. E, inclusive, eu quero parabenizar as crianças, né? Que alguns do grupo de louvor, a Andréia, né? O Cido, puderam estar com eles, né? Lá em cima. E a gente viu o quanto eles, né, estão sedentos em aprender a como cantar, a como... Um deles levou a lição de casa a sério, né? Meu sobrinho fez o que a gente propôs para trabalhar o diafragma, para melhorar ainda mais o resultado, né, da voz, de tudo isso. E como isso é positivo para nós. Como é bom saber que Deus tem falado, né, da maneira dele para com as crianças. Né? A pergunta que eu deixo para todos nós é: você tem feito o seu pouco ou você tem feito o seu melhor para Deus? Como você tem feito para Deus? Né? De que forma? Né? Fica aí a pergunta para todos nós pensarmos. Amém? Vamos louvar?
te adorarei, ó meu Rei, te entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Oremos. Ó Pai, obrigado, Deus, por essas ofertas levantadas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado por esse momento tão maravilhoso, Pai, que nós temos de louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, pode sentar rapidinho? Estamos encerrando nosso culto. Eu vou pular um pouco o momento missionário. Nós estaremos esse mês só falando, estamos orando pela Nicarágua, tá? Nicarágua. Então, um país que tem sido perseguido, onde a dura perseguição aos cristãos que estão lá, principalmente aos católicos e alguns evangélicos também. Então, estaremos orando por esse país, depois traremos maiores informações. Nossos avisos, domingo que vem, nosso culto será às 9 horas, porém online, ok? Em virtude da corrida de Fórmula 1, que vai ter aqui toda essa região, tudo aqui fica transitável, né? Então, nós teremos nosso culto online no próximo domingo, às 9 horas, tá bom? Então, conecte lá no Facebook, no YouTube. Eu espero que mais irmãos participem, tá bom? Não somente eu, mas mais irmãos estejam ali comigo, participando. Vamos fazer um momento maravilhoso, gostoso, diante do Senhor, tá bom? Culto de oração, terça-feira também online, participe. Vários irmãos estão participando, é muito bom. Irmãos de outros estados estão participando conosco, isso é maravilhoso. Eu vejo aí pessoas curtindo os nossos vídeos, participando. Sempre recebo lá um comunicado, então tem sido maravilhoso. Então, participe conosco, terça-feira, às 20 horas, nosso culto online. Não esqueça que, antes de falar da Assembleia, dia 19 de novembro agora, teremos lá na Paulistana uma programação especial. Vai ter um almoço para os oficiais. Então você, presbítero, diácono, está convocado. Você faça o possível para estar lá conosco. Vai ter um almoço especial para os oficiais, ok? Conhecendo outros irmãos de outras igrejas, compartilhando experiências importantes. Depois haverá a reunião da MEAR, a última reunião do ano da MEAR, e logo após, às 17 horas, haverá o culto do Dia do Pastor e da Educadora Cristã. Então, quem puder ir, esteja lá na Rua Pires da Mota, lá na Aclimação, na Paulistana. Nós vamos depois dar maiores informações para cada um dos irmãos. E dia 27, último domingo do mês, teremos nossa Assembleia Geral Ordinária para eleições. Então, teremos aí não só eleições, como relatório financeiro, outros assuntos que tiver surgir, tá bom? Então, estaremos aí elegendo. Será a minha eleição pastoral. Eu pretendo continuar, agora depende do voto de vocês. Se vocês quiserem que eu continue, vote sim. Se não quer, vote não, fique à vontade. Ou voto em branco. Não, vote sim ou não. Tá? Vote sim ou não, tá bom? Eu costumo falar para os irmãos que no reino de Deus, né, não é que nem o reino dos homens. É sim ou não tem problema. Coloque lá sim ou não, fique à vontade, tá? Deus cumpre a sua vontade através de nós. Amém? Se Deus quer que eu fique, amém. Se Deus não quiser, amém. Também, glória a Deus por isso. Tá bom? Não tem como ficar triste por isso. A vontade de Deus não entristece ninguém. Entristece? Não. Né? Então, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Simplesmente tudo. Teremos também eleições oficializando 2 irmãos, que é o irmão Rogério e o irmão Rodrigo, como presbítero e diácono. Estaremos colocando em assembleia, a igreja votando, aprovando. Nós estaremos aí marcando, e já estamos planejando a ordenação para esse mês de dezembro. Então teremos um culto especial, né, de louvor e gratidão a Deus, ordenando esses irmãos, tá? Então ore por isso também, tá bom? Além das demais eleições, para diáconos, para a escola dominical, tá bom?
peço que os departamentos aí, procure aí se organizar nesse mês agora, nesse restante de mês, para estar pensando aí na sua liderança do louvor, liderança do Ministério Infantil, tá bom? Das mulheres. Vamos estar assim, fazendo, e com certeza será uma bênção a nossa assembleia. Será somente presencial, ok? Então, domingo, 10h15, após o culto, todos estarão aqui, nós teremos um cafezinho e iniciaremos a nossa assembleia, tá bom? Ok? Conto com vocês, tá bom? Vou chamar aqui à frente, antes de nós encerrarmos, fazermos a oração final, as irmãs que não participaram da ceia, estavam na classe, né? Quem foi? A irmã Alexandra, a irmã Cristiane, a irmã... Os que não tomaram a ceia no horário aqui, quem foi? Somente esses irmãos. Vem aqui à frente. Hã? O Isaac, alguns adolescentes também. Fique aqui, todo mundo aqui. Ou fique aqui em frente, talvez. Tá bom? E o Arthur tomou? Ah, então tá bom. Nós não temos aqui, temos cálices? Temos alguns cálices, né? E o pão também, tá joia? E como nós falamos no início, os elementos simbolizam o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cristo, quando estava com seus discípulos, ele falou: recebi do Senhor o que também vos entreguei, que a noite que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso às vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Os demais participaram, né? Amém? Então, vamos nesse momento agora participar, esses irmãos, né? Peço que a igreja fique de pé, por favor. Vocês não já participaram, mas eles estarão participando. Para a honra e glória do Senhor, amém? Comei e bebei dele todos para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por esse encontro, Pai, que nós tivemos aqui. Obrigado por esse culto, ó Deus, e pela escola bíblica dominical, que nós oferecemos a Ti como aroma suave, ó Pai, no Teu altar. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Abençoa essa semana que se inicia, que seja uma semana de vitória, uma semana onde haja paz, onde haja segurança, onde haja saúde, onde haja, ó Pai, tranquilidade, ó Deus. Oramos pela nossa nação. Oramos, ó Pai, pelo presidente que nós temos em exercício, Bolsonaro, ó Pai, cuida dele, ó Pai, dê sabedoria a ele, a sua família, esse momento agora que estará encerrando, ó Pai, o seu ministério como presidente da nossa nação. Oramos pelo próximo presidente que foi eleito, que só possa abençoar também ele, ó Deus, que só possa dar sabedoria, ó Pai, e fortalecer, ó Pai, a nossa nação. Abençoar todos aqueles que são revestidos de autoridade, ó Pai, que o Senhor dê graça e saúde, ó Pai, e que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja, Pai, plantada nesta nação, que ela não perca a visão e possa pregar o Teu Evangelho a todo aquele que necessita, Senhor. Oramos por esses irmãos que estão aqui à frente, oramos, Pai, por aqueles que participaram da ceia do Senhor, aqueles que não puderam também. Que o Senhor dê, Pai, graça e força, que eles possam participar com alegria, Pai, sempre conosco. Venha estar conosco, Deus, abençoa cada família. Se houver família passando por dificuldade, por questão de saúde, seja qual for a dificuldade, que o Senhor dê a vitória em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos. Em nome santo de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Amém. Que fique com Deus. Que possamos ter um domingo agradável diante do Senhor.